Sônia vai dividir tela comigo, é isso? Ah, então pronto. Agora eu estou entendendo, Sônia. Sônia, eu estou fazendo tanto mistério aqui em relação. Eu estou fazendo tanto mistério aqui em relação ao juiz que foi aposentado compulsoriamente, né? Que o pessoal já criou uma expectativa aqui, mas já já a gente fala sobre isso aqui, porque a Sônia Guerreiro, como chega ao vivo, tem passe livre, tem o green card aqui do Poder Expresso. Sônia Guerreiro, seja bem-vinda, minha amiga, muito boa tarde para você. A gente falando de aposentadoria compulsória, uma realidade bem diferente do aposentado comum, vamos dizer assim, o aposentado que trabalhador, que trabalhou, que ralou uma vida inteira e que recentemente viu aqueles descontos indevidos ali, da aposentadoria já bem magrinha e ainda vem um desconto indevido, foi vítima de fraude no INSS, dentro da atuação do próprio INSS nessa história, e a gente quer saber, Sônia, se vai sair ou não vai sair a CPI que vai investigar no Congresso Nacional essa situação. Seja bem-vinda, minha amiga, muito boa tarde. Oi, Jesus, muito boa tarde a você, a quem nos acompanha no Poder Expresso. Estamos acompanhando essas atualizações aqui dentro do Congresso Nacional. Daqui a pouco vou trazer mais detalhes em relação à possibilidade de CPI, CPMI do INSS. É que, além disso, no meio desse processo também se descobriu que alguns nomes que aparecem aí ligados a algumas entidades associativas que estão nessa lista da CGU e da Polícia Federal, alguns nomes também apareceram em uma outra CPI, uma outra comissão parlamentar de inquérito que ocorreu aqui dentro do Congresso Nacional, que foi a CPI da Covid. E ao meu lado está o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, que fala conosco ao vivo no Poder Expresso. Líder, muito obrigada pela sua participação aqui no programa e queremos entender melhor sobre esses nomes que coincidem aí, que aparecem tanto na CPI da Covid, no relatório final e também ao longo de todo o processo, né, que foi, a gente teve longos meses tratando sobre esse assunto, mas também que aparecem ali associados a algumas entidades associativas que estão na lista aí da CGU e da PF em relação a entidades que teriam também cometido esses descontos de forma ilegal. Muito boa tarde. Boa tarde, Suane, Gerson, todos que estão nos assistindo. Esse é o melhor significado de diagnóstico, de que o ovo da serpente dessas fraudes foram todas fecundadas no governo do senhor Jair Bolsonaro. Não à toa que tem essa similaridade dos personagens que começam a aparecer. Os dois que surgem agora, o senhor Danilo Trento e o senhor Camezotti. Eles eram clientes assíduos da CPI da Covid. O senhor Danilo Trento, em uma das fraudes que todos vocês devem lembrar, as fraudes envolvendo as vacinas, sobretudo aquele esquema envolvendo a Precisa com a vacina Covaxin, uma vacina que deveria ter vindo para o Brasil, nunca veio enquanto brasileiros estavam morrendo. Pois bem, quando nós estávamos investigando isso na CPI da Covid, em agosto de 2021, o senhor Danilo Trento estava dentro do INSS, dentro do Ministério da Previdência, do Trabalho e da Previdência, do governo anterior, montando uma associação que naquele momento tinha 3 associados e depois pula para 600 mil associados e que é a principal citada em quase 40% das fraudes do INSS. O outro, o senhor Camezotti, que por várias vezes foi diagnosticado o seu envolvimento com vários outros personagens que também estavam participando dos esquemas de fraude de vacina. Ou seja, esses personagens foram investigados na CPI da Covid. Enquanto nós investigávamos, eles estavam montando uma outra fraude. Fraude essa que foi investigada pela CGU do atual governo e que foi desmontada pela Polícia Federal do atual governo. Como eu já disse mais de uma vez, Soane, este esquema não começou no nosso governo, mas ele vai terminar no nosso governo. Ele foi montado e fecundado no governo do senhor Jair Bolsonaro e vai ser desmontado aqui no governo do presidente Lula. E
Senador, uma pergunta que muita gente se faz, né, e relaciona até a questão de CPI, que às vezes, não vai dar em nada, vai terminar em pizza. O que aconteceu em relação a esses nomes que apareceram ali no relatório final da CPI, que foram indiciados? O que aconteceu, o que deve acontecer em relação a esses nomes que apareceram lá? E a gente sabe que alguns ainda coincidem com a CPI, que querem criar agora a CPI do INSS, alguns coincidem com alguns casos que já estão sendo investigados pela Polícia Federal, mas que acabam tomando outra forma aqui dentro do Congresso, se essa CPI do INSS ou CPMI for criada aqui dentro. Sabe uma CPI que deu certo? Foi a da Covid, a qual eu fui vice-presidente. Ela garantiu vacina para os brasileiros. Ela estancou o morticínio, que vocês lembram, estava em curso no governo passado. Estava avançando no governo passado. E ela diagnosticou que, junto com o negacionismo que levava à morte, tinha esquemas de corrupção lá presente. Esses 2 nomes que nós citamos foi indiciado pela CPI da Covid. Não foi adiante por quê? Porque o Procurador-Geral da República, naquele momento, indicado pelo presidente anterior, não deu cabo e encaminhamento às investigações. É por isso que esses nomes reaparecem agora, porque ficaram impunes e não foi responsabilizado no relatório da nossa CPI. E sabe por quê, Suane? Naquele momento teve CPI, porque não tinha Ministério Público Autônomo investigando. Porque a Polícia Federal, como até dizia o ex-ministro Sérgio Moro, estava atrelado ao Palácio do Planalto e tinha perdido sua autonomia. Porque a CGU, a Controladoria Geral da União, não fazia o seu trabalho e era omissa no seu papel. Sabe por que hoje a CPMI que a oposição quer fazer é só para o palco e palanques deles? Porque hoje o esquema montado no governo passado foi desbaratado por nós, pela nossa Controladoria Geral da União, pela nossa Polícia Federal, pela Polícia Federal Autônoma, que investigou, responsabilizou e vai prender quem tiver que prender. A diferença do que acontecia no passado para agora é que agora está tendo investigação. Eles querem uma CPMI para outros objetivos, para atrapalhar as investigações que estão em curso, para, mais uma vez, proteger os seus, que estavam também participando dos esquemas de roubo de vacina enquanto brasileiros estavam morrendo. E qual vai ser a estratégia da base do governo caso a CPI na Câmara ou a CPMI envolvendo senadores e deputados, ela seja instalada? Nós vamos a ela, sem medo nenhum. Se tem alguém que não tem medo de investigação, somos nós. Mas eu quero deixar bem claro, eles só querem essa CPMI para o palco deles, para o palanque deles e com um objetivo: obstruir as investigações que estão sendo feitas hoje, que não foram feitas quando eles governavam. Conversei aqui com Randolfo Rodrigues, ao vivo no Poder Expresso, ele que é líder do governo no Congresso Nacional. Jesus Mosquera, o recado aqui, né, foi dado sobre esses vários assuntos, essa relação aí de nomes que aparecem na CPI da Covid, agora nessa investigação envolvendo o rombo, né, no INSS, que desviou aí desde 2019, né, bilhões de reais de aposentados e pensionistas, e também sobre a estratégia do governo aí, caso a gente tenha a instalação de uma possível CPI ou CPMI aqui no Congresso Nacional. Jesus, com você. Suane Guerreiro, muito obrigado. Agradecemos também ao senador Randolfo Rodrigues pela participação aqui no Poder Expresso, que segue sempre de portas abertas aí para a base governista, assim como também para a oposição aqui no Congresso. Ótimo trabalho para vocês dois aí, minha amiga. Até a próxima. Muito obrigada, Jesus. Vou repassar aqui o seu agradecimento para o líder e só reforçando também que continua a estratégia aí, né, por parte da oposição na tentativa de instalar a CPI e a CPMI. Conversei ainda há pouco com o autor do pedido de abertura de uma CPI lá na Câmara dos Deputados. Eles vão tentar, né, na próxima semana já se reunir com o presidente da Câmara, Hugo Mota, tentar passar na frente de outras CPIs, inclusive 7 das 11 CPIs que estão na frente foram apresentadas pela oposição, pelo próprio Partido Liberal, e a tentativa deles é conversar ali entre a oposição, conversar com os partidos
e com o próprio PL, na tentativa de que essas outras CPIs fiquem para depois que a CPI do INSS possa furar a fila, e alguns dos argumentos que eles estão propondo, inclusive, é usar o estatuto, por exemplo, do idoso, da pessoa com deficiência, para fazer com que essa CPI passe na frente, considerando aí que esses grupos teriam prioridade e seriam, então, afetados também por essas fraudes no INSS. Jesus. Perfeito, muito obrigado mais uma vez, Suane Guerreiro, um ótimo trabalho. Até a próxima. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.